Retornando os nossos trabalhos, nesse momento, agora vamos ouvir o depoimento que vai prestar o senhor Renato Graciano da Silva. Primeiro, gostaria de informar a Vossa Senhoria que essa Comissão Parlamentar de Inquérito número 02/2022, ela foi criada pela portaria número 36, de 2 de dezembro de 2022, para apurar supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Obras e Transporte, devendo ser apurado os fatos certos e determinados concernente à suspeita de desvio de peças da frota de veículos da municipalidade, suspeita de superfaturamento em compras de peça e combustível, utilizando cartão corporativo, e suspeita de não ter havido licitação na contratação de empresa operadora de cartão de crédito. Essa comissão ela é composta pelos vereadores Silvio Silva, presidente, relator Adilson Mário Alves e membra Carla Francisca Vieira Araújo. As oitivas de seu depoimento será realizado mediante sistema audiovisual, tudo nos termos do parágrafo 1º do artigo 405 do CPP, alterado pela Lei 1719/2008, o arquivo de áudio e vídeo será salvo em CD ou DVD, sendo reduzido a termos apenas no caso de problemas técnicos. A testemunha tem conhecimento dos fatos que estão sendo apurados por meio dessa comissão parlamentar de inquérito? Sim. Vossa Senhoria tem interesse direto ou indireto na matéria objeto desse procedimento? Não entendi. Vossa Senhoria tem interesse direto ou indireto na matéria objeto desse procedimento? Direto. Não entendi. Direto. Há alguma circunstância que possa comprometer seu depoimento? Não. A testemunha se compromete a dizer somente a verdade perante essa comissão? Sim. Fica advertida a testemunha que faltar com a verdade, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha perante a comissão parlamentar de inquérito, constitui crime nos termos do artigo 4º, inciso 2º, da Lei Federal número 1579, de 52, podendo incorrer no crime de falso testemunho nos termos do artigo 342 do Código Penal. Com a palavra, o doutor José Custódio. Só ressaltar que a testemunha descreveu que tem interesse direto. Então, se o senhor quiser avaliar a condição de testemunha, e ele não poder ser, ou no caso de apenas informante, porque ele diz que tem interesse direto na matéria, né? Só essa pontuação. Você pode explicar para nós qual é o seu interesse direto? Não, eu que não entendi direito. Me explica o que é direto ou indireto. Por favor. Doutor, consultando a nossa assessoria jurídica, né, depois do depoimento, né, da que antecedeu a Alexandra, nós vamos ouvir ele como informante, tá?
E depois, mais na frente, a gente pode, né, chamar ele novamente, e se for o caso, até a criação, né, futura. Então, você vai ser ouvido aqui como informante, tá? Tá ok. A pergunta que eu tinha feito, né, se você compromete a dizer somente a verdade, né, não tem esse... Fica divertida a testemunha que faltar com a verdade, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, né, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, constitui crime. Mas não é o caso seu como informante. Então, nós vamos passar a te ouvir, né, através de informações. Vossa Senhoria ocupava qual cargo na Prefeitura Municipal de Dorso da... A data dos fatos foi quando, Silvio? Março do ano passado? Não, mas o que aconteceu foi em março de 2022. É porque quando foi implantado a Valicard, eu era coordenador de transportes. Tá, então deixa eu só te fazer uma pergunta aqui que vai entrar no que você está falando. O depoente confirma que de 10 de fevereiro de 2021 a junho de 2022 estava lotado no cargo de coordenador de transporte. E de 10 de junho de 2022 a novembro de 2022, Vossa Senhoria estava no cargo de gestor de transporte. Isso. Então, você confirma, né? Sim. Você lembra? Você iniciou suas atividades lá como agente? Foi dia 10 de fevereiro de 2021? Ou foi uma data? Dia 10. Durante esse tempo, Vossa Senhoria sempre teve lotado em quais secretarias? Eu comecei sempre na Secretaria de Transporte e Obras, Secretaria de Transporte. Eu comecei no dia 10 como chefe do almoxarifado. E eu creio que 1 mês, 2 meses depois, fui para coordenador de transportes. E, subsequente, gestor de transportes. O senhor utilizava o sistema Valicard? Qual foi o período em que o senhor utilizou o sistema Valicard? Quem usava o sistema, quem manuseava o sistema, era a servidora Alessandra. Ele foi implantado nessa data que o senhor disse aí, fevereiro ou março de 2022, não sei certinho a data. Tá, o senhor disse que, Alexandra, você não operava o sistema, não só ela? Não operava. Até porque eu só falava as peças que me passavam que tinha que comprar, e eu passava para ela que operava o sistema. Utilizando o sistema Valicard, você sabe informar se era possível comprar peça e contratar serviço de manutenção utilizando somente o sistema? Não entendi. Você sabe nos informar, utilizando o sistema Valicard, era possível comprar peças e contratar serviço de manutenção? Sim. Sim? Foi para isso que foi implantado. Dentre as empresas cadastradas no sistema Valicard, era necessário observar o melhor preço a ser contratado? Também. Primeiro passo era ver qual a empresa que queria atender a prefeitura. Porque, na maioria das vezes, nenhuma queria vender para a gente. Nenhum queria vender para a prefeitura. Isso nós temos exemplo aqui na cidade nossa mesmo. Era feito cotações? Como assim? Era feito cotações desses valores, por exemplo, você adquirir uma peça, alguma coisa e tal, fazer cotação? Às vezes, sim. Era mais pela agilidade.
para atender a demanda, porque pegamos uma frota no ano de 2022 socateada. Se era feita cotações, era arquivada? Onde fica esse arquivo? Geralmente, no programa, eu não sei se o senhor sabe como funciona o programa, geralmente quando você entra no programa para isso, porque depois eu aprendi a operar o sistema, olhando operar. Ele dá um prazo para que o comércio que você enviou o pedido da peça ou o pedido de cotação te responda. E ali você pode marcar 12 horas, 24 horas, enfim, você determina dependendo da sua necessidade. Na maioria das vezes, eles respondiam o valor e, quando descobriam que era prefeitura, negava a venda. Fala, não, a gente não interessa em vender. Aí a gente partia para quem tinha interesse, para quem queria socorrer a gente. Você, como coordenador e depois, posteriormente, como gestor, era responsável pelo controle de peças e serviços? Sim, as peças que chegavam, a gente tinha conhecimento. Quando eu não via em loco para receber as peças, quem as recebia me mandava as fotos via WhatsApp, porque assim, eu era gestor de transporte, ou coordenador de transporte, mas isso aí era apenas algo que eu fazia. Mas eu tinha várias funções, como eu já vim aqui na Câmara, eu era fiscal da lotação, eu era fiscal da limpeza da empresa de capina, eu era fiscal da empresa de iluminação pública. Às vezes, eu deitava às 2, tinha que deitava meia-noite, tinha que levantar às 2 para socorrer veículos. Então, às vezes, eu nem estava no pátio quando chegava a peça. Então, quem estava lá no pátio me comunicava. Ó, Renato, chegou essa peça aqui, me mandava foto, eu entrava em contato com o mecânico, e o mecânico ia, já pegava a peça e usava. Algum tipo de peças mais comum, tipo pneus, óleo, etc., era estocado no almoxarifado? E como era controlado o estoque? A gente tentava manter um certo número de peças que tinha mais índice de danificar. Exemplo, existem peças em patrola que teve de não trocar 2 peças que seguram a lâmina, que quebrava muito. Tinha dia da gente quebrar 2. Então, eram peças que, para a gente não ter aquele problema da máquina parada, a gente procurava manter 1, 2, ou pneu. A partir do momento que tinha saldo ou alguma coisa, a gente procurava manter uma bateria reserva, óleo reserva, para não ter que ficar esperando para que essas peças chegassem. Enquanto o senhor ocupou os cargos no município, no período de fevereiro de 2021 a novembro de 2022, sempre teve controle de frota municipal? E como era feito esse tio? O senhor está falando no tipo da Trivale? Eu falo controle de frota, entrada, saída, quando tinha problema mecânico, alguma coisa, tinha algum controle? Olha, geralmente o controle, o prefeito até exigia que a gente sempre colocasse no papel a questão da exigência da peça, mas isso era muito relativo, porque seria bom se funcionasse na prática, porque uma van estava, isso foi inúmeras vezes, uma van estava indo para exemplo, bom despacho, 16 pessoas para fazer hemodiálise. A van ela estragava no meio do caminho, 5, 4 horas da madrugada. Como que eu ia esperar esse motorista chegar aqui em Dores para escrever um papel, passar para o mecânico, passar para mim? Não. De madrugada mesmo, eu já dava o socorro. Eu já procurava dar o socorro para que pudesse chegar aquele pessoal no local certo ou retornar para Dores para fazer a troca de van, quando a gente tinha uma reserva. Então, mas o controle, entrada, saída de veículo, algum estrago, alguma coisa, como que o veículo chegou, saiu, o estado que ele chegou, tinha esse controle? Assim, no papel não, a gente controlava
não sei se eu entendi a pergunta, o carro chegou estragado na oficina, não é isso que o senhor está falando? Não, eu queria só, assim, mais para esclarecer essa comissão, se tinha um controle, por exemplo, o veículo X saiu, a máquina saiu agora do pátio. Não, aí, aí só tem que perguntar para quem cuida do pátio. Não está na sua responsabilidade? Não, eu não como cuidava de gestor. pátio. Tá. Eu não tinha controle de Saída e pátio. entrada de veículo não era com você, máquina, não era nada? no Não, controle não. seu. Ok. Eu não tinha esse controle de pátio, não. Ok. Durante o período que Vossa Senhoria estava na administração municipal, como eram feitas as requisições de peças e serviço de manutenção de veículos e máquinas? É o que eu falei. Às vezes o mecânico mandava para a gente no papel, às vezes mandava via WhatsApp, ou até mesmo o motorista já nos avisava, ó, prepara aí que nós estamos chegando em Dores. Se a gente chegar aí, ela já está apresentando tal problema. Então, de imediato, a gente já tentava acionar quem tinha essa peça, quem podia nos socorrer, para resolver o problema assim que chegasse. Então era feito via WhatsApp? Também, e via papel, que nós deixamos lá. Quando nós saímos, eu chamei o AENES e apresentei para ele o que nós tínhamos recebido durante aquele tempo. Tem mecânico que mandava até um pedaço de papelão escrito para a gente, não papel oficial. Então, na sua saída, foi passado para o atual gestor, para o AENES? Eu mostrei para o AENES os papéis que estavam preenchidos. Você tinha senha do ValeCard, Não. sistema do ValeCard? Não. Fez algum treinamento, Não. alguma coisa com a ValeCard? Não. Você nunca teve senha Não. da ValeCard? Não. Mas você sabe como é que funcionava? Se era por senha ou por cartão? É por senha. É por senha? Porque quando é falado aqui um cartão, o ouvinte imagina cada funcionário da prefeitura com um cartão no bolso, né? Chega no local e compra a peça. E, na verdade, não é assim que funciona. É tudo via sistema. O cartão, ele existe se o município, algum dia, for fazer uma adesão ou uma licitação para abastecimento. Aí, sim, o motorista ele viaja com cartão, mas nunca teve aqui licitação para abastecimento com cartão corporativo. Então, você nunca teve senha, não, né? Não. Você sabe me informar como é que funcionava o sistema? Assim, Da Trivale? Estão falando da ValeCard. Da ValeCard, é. Você sabe como é que era que funcionava? Por exemplo, você falou Alexandra, né? Mas você estava sempre próximo dela? Isso, eu olhava ela usar, e logo depois veio o sistema da ANEEL, que eu aprendi, e ela falou, não é a mesma coisa que funciona, é uma é a mesma coisa do outro, diferencia pouca coisa. Você podia nos informar se tinha como comprar peças e contratar o serviço de manutenção sem ter contrato direto com o fornecedor, usando apenas o sistema? Comprar peça? Se tinha como comprar peças e contratar o serviço de manutenção sem ter contrato direto com o fornecedor, usando apenas o sistema da ValeCard? Não, se ele fosse cadastrado na ValeCard, na plataforma, porque a prefeitura ela não paga o dono da loja. Quem paga o dono da loja é a que gerencia a plataforma, no caso a ValeCard. A prefeitura paga a ValeCard, você entendeu? Então, se o comércio é cadastrado na plataforma, tem como contratar o serviço dele, se ele quiser vender para a prefeitura, se ele quiser negociar com a prefeitura. E nesse sistema da ValeCard, era necessária a cotação de preço de 3 orçamentos? Você sabe informar? Não, eu não sei informar se era necessário. Não era com você? Não era comigo. Você tem conhecimento, você pode informar, se houve compra de peças ou contratação de serviço de manutenção de veículos sem licitação, anterior à contratação da empresa Trivale, que posteriormente foram pagos utilizando o cartão ValeCard? Se antes da implantação... A informação que nós temos é o seguinte: no dia 31 de dezembro, venceu a licitação que tinha anteriormente. Isso. E a ValeCard, a Trivale, só entrou em março. 3 meses ficou descoberto. Durante esse período que ficou descoberto, você adquiriu peças, arrumou? Sim. E como é que vocês fizeram para pagar?
Não, porque as pessoas que a gente entrava em contato, eu creio que, pelo que eu ouvi na reunião passada, eles vão estar vindo depor também, são pessoas que são cadastradas. Não existe só a Valicard, existe a ANEEL, existe agora a Quefrotas, existe N empresas. E, como o senhor disse, acabou o contrato de uma empresa. E os veículos quebrando, veículos parados, as estradas rurais, aquele caos, inclusive foi na época de muita chuva, né? Aqui na Câmara, nas terças, exigindo estradas rurais em perfeito estado, exigindo limpeza das ruas, exigindo isso, exigindo aquilo, e carro parado no pátio, e secretário pedindo que colocasse o carro funcionando. Então, entrava em contato com quem já era cadastrado nas empresas, apresentava, olha, vai ter a licitação. Não, eu sou cadastrado nessa empresa. Será que você poderia socorrer esse carro para a gente? Posso, sim. Então, eu pedia, porque eu me colocava no lugar daquelas pessoas. Vou só dar um exemplo aqui. Foi nesse mês de dezembro mesmo, num próximo de feriadão, não me lembro, num dia que estava dando muito pico de energia, uma van nossa estragou no centro de Belo Horizonte, sexta-feira, 13h. E eu fui contactado pelo motorista, que estava lá com 16 pessoas, indo para consulta. O que fazia? Eu fui na secretária, a secretária não tinha uma van de socorro. Então, nós automaticamente pedimos alguém lá que nos socorresse, o que foi feito. Veículos ou máquinas que necessitavam de remoção, era levado para outros municípios de prancha? Só se o mecânico... Porque na prefeitura existem 2 mecânicos. Um mecânico que atua na área do diesel, máquinas pesadas. Eu até nem sei por que existe essa divisão. Existe o outro mecânico que trabalha na área de veículos pequenos. Então, quando o mecânico falava, olha, por falta de ferramenta, por falta de um scanner, não tem como eu detectar o problema desse veículo, então nós vamos ter que levar esse veículo para fora. Então, a gente fazia baseado no que o mecânico falava. Você sabe informar para essa comissão, né, que durante esse período você teve lá, quem que é o mecânico a diesel e quem que é o mecânico de veículos pequenos? O mecânico de veículos a gasolina é o Derlei, que, consequentemente, depois começou a mexer nas vans, que também é diesel, mas por nos dar melhor, eu passei as vans para ele, conversei com o prefeito autorizou. O mecânico de caminhões, tratores, máquinas pesadas, é o Ayrton. O serviço de guincho, o caminhão prancha, era pago com o sistema da Valicard ou era licitado, era pago direto à prefeitura? Não, não tinha licitação. Às vezes, a gente pedia esse socorro, que nós falamos aqui. Pedimos para alguém nos socorrer, enviar um guincho para dar o socorro necessário. Tá, mas esse pessoal do socorro que você fala, que tinha esses credenciamentos com cartão, eles tiravam a nota depois, era do caminhão prancha ou do guincho, ou eles tiravam de outros serviços? Eu creio que outros serviços, porque não tinha guincho. Eles não trabalhavam com guincho, né, Silvio? Se eu falar o nome... se eu não falar o nome correto, vocês me corrigem, por favor, vereador ou vereador. O Willer, aqui de Dores do Indaiá, que mexe com prancha e tal, ele prestou serviços para o município? Você tem conhecimento? Willer? Sim. Serviço de quê? De prancha? De prancha. Tá aí. Você sabe se ele recebeu? Recebeu de quem? Olha, até o dia que eu estava lá, ele recebeu. Pelo menos quando eu saí, não ficou devendo nada, não. Mas ele você sabe de quem que recebeu? Informar para essa comissão? Olha, eu estou na dúvida agora. Você recebeu direto da prefeitura? Não foi direto da prefeitura. Nós pedimos alguém que era cadastrado na plataforma para pagar ele para a gente. Ok, mas essa pessoa pagava, mas
tirava a nota para Vale Cartal de outra coisa, não seria prancha nem... Não. Por exemplo, o Willian recebeu, você acredita que recebeu, mas ele não tirava a nota, só para afirmar o que você... Ele não tirava a nota do serviço de prancha, assim, ele não tirava, a prefeitura não pagava através de prancha, quem pagava era o cartão, era a Vale Cart, que pagava ele. Isso. Tá. A servidora que você citou aí, Alexandra, ela recebia ordens de quem para lançar dados no sistema ValeCart? Quem que passava para ela? No caso, as peças? Tudo que era feito no sistema da ValeCart, ela recebia ordens de quem? Era sua, Olha, do secretário? eu passava para ela o que os motoristas me pediam, de peças, o que os mecânicos me falavam, está precisando disso. Eu chegava, Alessandra, tem saldo? Como que está aí? Tem. Nós estamos precisando de pneus para tal veículo, nós estamos precisando de bateria ou óleo para tal veículo. Eu passava para ela. Agora, se outro passava para ela, eu desconheço. Vossa Senhoria fazia o controle de manutenção dos veículos e máquinas do município? Tinha algum controle? Você fazia ou não, no seu cargo? Assim, um preventivo que o senhor está dizendo? É. A gente tentava, Silvio. Na verdade, nós até adquirimos foi até assunto aqui na reunião passada, ou atrasada, não sei, um elevador automotivo. O porquê? Essa pergunta virá depois, tá? Hã? Essa pergunta ela está aqui para ser feita para você depois. Você já quer antecipar? Eu já quero, porque está no assunto. Porque a gente imaginar, por exemplo, um veículo meu, eu não tenho carro, eu tenho moto. A minha moto, eu procuro fazer um preventivo nela. Agora, um mecânico fazer um preventivo de 40 veículos, 70 veículos, um veículo que viaja todo dia, às vezes até 2 vezes no dia. Tem motorista, por exemplo, da prefeitura que chega aqui 6 horas da tarde, ele só abastece e volta com o mesmo veículo para fazer outra viagem. Então, nós começamos a ter reclamações de motoristas, e geralmente um fala para outro e chegava para o prefeito. O prefeito nos perguntou o que poderia ser feito para evitar danos em direção, pneu gastando muito. Eu falei, prefeito, a solução aqui seria um elevador automotivo. É uma ferramenta que não é muito cara e que vai ajudar, porque não precisa do mecânico ficar enfiando debaixo de carro toda hora. Num dia o carro está parado, ele levanta aquele carro no elevador e faz ali um preventivo de vários carros por dia. Então, foi feita uma licitação e adquiriu o elevador que está lá no pátio, esperando um local definitivo para ser instalado, eu acho. Esse elevador que você fala, automotivo, ele foi adquirido, compra direta, licitação, ou foi através de cartão? Licitação. Através do processo licitatório. Isso. Então, só para afirmar aqui, quem era o responsável, então, por alimentar o sistema da ValeCart? Quem que era, durante esse período, que eu te disse aqui anteriormente, quem que era o responsável para alimentar? Alessandra, isso. A empresa Botinha de Luz, a senhora Lília Botinha, que é uma das sócias proprietárias das empresas lá, que é fornecedora de peças, serviço ao município, você tem algum parentesco com ela? Olha, parente para mim é pai, mãe, esposa e filho. Ela é minha prima, acho que 5º grau. Aliás, a mãe dela era prima segunda do meu pai. Eu fiquei conhecendo há uns 6 anos atrás, que eu nem conhecia, assim como várias pessoas lá de Luz. Tá, então é prima. Prima, mas é prima. Tá. Eu creio. Aí existe uma pergunta que eu faço para você. Você está passando para a Alexandra, né, a servidora. Você não tinha conhecimento. Quem que era o responsável por controlar os limites de gasto com o sistema? Alessandra. Tudo era ela? Porque ela ficava no sistema e a gente estava sempre... Essa época aí, o Naldinho, que era o secretário. Deixa eu ver, o Naldinho que era o secretário. Inclusive, esse contrato aí da ValeCart não foi licitação, foi uma adesão. Ela era no valor de 250 mil
E depois poderia ser feito um aditivo de 25%, que foi para 312, alguma coisa assim. E tudo que a gente fazia, a gente procurava fazer na sala, com todos ali, para todos ouvirem, para ter transparência. E nesse dia, ela falou, olha, o saldo acabou. Acabou não, ainda falta, eu acho que R$800. Eu falei, então, parou, vamos procurar com o chefe o que a gente vai fazer agora, se vai fazer uma licitação, se vai fazer uma adesão. E, inclusive, eu falei para o Naldinho, assim que ele chegou, Naldinho, que o Alessandro nos informou que o saldo acabou. Ele falou, meu Deus do céu, mas já acabou? Eu falei, já acabou. Então, era ela que controlava, e a gente passou para ela. Eu falei para ela, então, já que acabou, já avisa que vai só... Porque, assim, fazia a compra, depois tinha que imprimir as notas, imprimir relatório, enviar para a contabilidade. Falei, então, agora já encerra o processo para passarmos para o próximo problema, que seria uma outra adesão ou uma licitação. Tá. Ordem. Você me permite fazer uma Passa a palavra para a vereadora Carla. A Alessandra tinha falado a respeito de várias pessoas terem feito o treinamento, mas pelo que você está falando, só ela que acessava o Valicard, o sistema? É só ela. Eu não fiz treinamento da Valicard. E por que só ela? Ela estava nessa função, tinha muito tempo. Por que só ela? Tinha quanto tempo que ela estava nessa função de compras, de comprar peças, pagamento? Quando eu cheguei na prefeitura, a Alessandra já estava, né? Ela já estava. E nós trabalhamos um tempo e depois ela foi para outro setor, que é junto com o Neto. Eu não sei, não lembro qual, patrimônio. Aí foi outra servidora para nossa sala. Ela foi para esse outro setor, não sei porquê também, mas ela que operava o sistema da Valicard. Então, a Alessandra estava ali, já tinha mais tempo, antes de você entrar? Já, a Alessandra tem muitos anos de prefeitura. Não, mas no setor que eu falo. Ela estava lá, só que eu não sei se ela estava nessa função, eu acredito que não. Ela estava no setor cuidando do cemitério. Nesse setor foi quando o Alex entrou, em 2021, né? Só isso. Eu gostaria de saber de você, Ana, você pode nos informar, pelo que você disse aí, quando ela falou que faltava 800, parece que você, né, falou R$800, deve ser, né, faltava. Nós temos os documentos, né, que estão no processo aqui e tal, e chegou a ser comprado quase que o dobro desse valor. Continuaram comprando. Você tinha o conhecimento, estava comprando sem... Silvio, se eu te falar que eu tinha conhecimento, eu estou mentindo. Quando nós falamos, eu falei para que não comprasse mais, porque já tinha terminado o saldo, inclusive eu comuniquei o secretário na época, eu não lembro se foi o Vicente, se foi o Marquinho. Eu falei, olha, já fui informado que acabou o valor, nós já vamos ter que... Ainda brinquei, falei, voltamos a estaca zero, vamos ter que partir para outro processo, ou licitação, ou fazer licitação de cada secretaria, não sei. E tudo bem, até aí tudo bem. Continuamos a nossa vida procurando agilizar a solução dos problemas das peças. Quando eu recebi o telefonema do pessoal da Valicard, informando esse valor aí. Eu assustei também. Eu falei, mãe, mas como? Porque as outras empresas, um dos pontos importantes que eu acho é o seguinte, ela trava quando você chega naquele valor. É a mesma coisa de um cartão de crédito. O banco te dá aí 10 mil de crédito. Você vai gastando, chegou em 10 mil, você não gasta mais nem um centavo. Não passa, o cartão não passa. E agora eu não sei o porquê que a Valicard ela não trava esse valor. Chegou no valor, ela não trava. Eu não entendo até hoje. Questionei eles o porquê disso aí. Eles me falaram que era uma falha que muitos já tinham reclamado
mas que eles não conseguiam resolver esse problema. Tá, me deu uma dúvida aqui. Te avisou, tinha 800. Você era o gestor, R$800. Continuou comprando. Você, como Não. gestor, você tinha conhecimento das peças? essas Não, a coisas? partir Não tinha, desse não? momento eu não comprei mais, não. Você não comprou nada? Na Valicard, não. Na Esses Vali- aproximadamente 500 Na mil? Valicard, não. Nem eu, nem, não sei o Naldinho. Mas eu falei, Naldinho, não tem como comprar mais nada. Não tem como comprar mais nada. Aí, essa era uma dúvida, o porquê que apareceu. O que acontece? Você joga na plataforma hoje e muitas OS, elas ficam por encerrar. É o que eu estou falando aqui. Quando é outro sistema, a hora que você joga aquele valor, uma peça, por exemplo, não, já acabou o saldo, porque tem tal OS para ser finalizada. Eu não sei se a hora que encerrou o valor, nós paramos de comprar, e começaram a aparecer OS que já tinham sido lançadas durante esse período, que estavam por ser terminadas, e começaram a ser encerradas, eu acredito que o que possa ter acontecido foi isso, para chegar, para passar esse valor. No seu caso, você recebia ordens diretas, era só do secretário superior? Não, todo seu? mundo Quem lá que era? mandava um pouquinho em mim. Era um secretário de saúde, secretário de assistência social, secretário de transporte, secretário de eventos. Olha, carta parada, dá um jeito aí para nós. Olha, não tem como, dá um jeito aí para nós. Ah, eu preciso viajar, eu tenho uma reunião em Belo Horizonte daqui 2 dias. Preciso de pneu, dá um jeito aí para mim. Então não era só do Naldinho, do Luiz que passou, do Renato, não. Então, todos os secretários era... Sempre Como você? entrava em contato, não é que mandava, né, não dava ordens, mas exigia, né, pedia uma solução para a sua frota. Deixa eu só esclarecer um negócio aqui. Essa comissão, ela está apurando o caso Valicard, tá? Trivale, tá? O seu chefe, que é o período imediato, no período de outubro de 2021 a novembro de 2022, era quem? O secretário, seu superior? Naldinho. Esse período era o Naldinho, né? Tá. 21? Não, é outubro de 2021 a novembro de 2022. Outubro de 2021 a novembro de 2022. Naldinho. Naldinho, né? E quem era o responsável pela conferência das peças, serviço após entrega? Era você? Quando as peças chegavam, quem recebia? Peças, pneu, lubrificante, tudo que chegava. Era você que conferia com as notas? Na maioria das vezes, eu que recebia, eu que conferia. Através de códigos, levar para o mecânico, olha, não serviu, a gente dava um jeito de fazer a troca, não é essa peça. A maioria das vezes era eu, mas às vezes por causa de falta de tempo, o pessoal do pátio me mandava foto, falava, pode entregar para ele, e a hora que tiver pronto o serviço, pede para mim falar, para mim já fala para o prefeito ou para o secretário, que o veículo está pronto. Essas peças adquiridas pelo município, nesse período que eu te falei, sempre foram originais? Ou em algumas ocasiões foram utilizadas peças paralelas ou recondicionadas? Eu acredito que sempre originais, Silvio. Sempre originais. As que o mecânico, no caso, na maioria das vezes, o mecânico a diesel reclamava, tal, que estava a embalagem. Não, tudo bem, então vamos mandar trocar. A hora que voltava, é essa mesmo? É essa. Os pneus adquiridos para máquina e veículos são sempre de primeira linha? Às vezes não, por não encontrar. Principalmente no ano 2021, que foi o período da pandemia. Na verdade, 2021 e 2022 foram os piores anos para peça. Quem tem carro aqui ou gasta muito com carro sabe disso. Não acha peça. Tem uma vez que nós precisávamos de pneu para Patrol, nós fomos obrigados a comprar, porque em Belo Horizonte só existia, nós encontramos 2 pneus, 2 pneus da Patrol. Não achava, faltava matéria-prima, e os que tinha era superfaturado. Ou comprava, ou deixava a máquina parada. Então, só reafirmando, que é outra pergunta, mas afirmando, se você tem conhecimento de que a compra de peças e as contratações de serviço de manutenção, veículos, marcas, chegaram a ultrapassar os valores do contrato da Valicard, da Trivale? Eu fiquei sabendo quando eles me ligaram, quando a Valicard nos ligou.
Então, a Valicard é que te ligou que tinha ultrapassado o valor. Isso. Me ligou perguntando, falando que tinha uns valores em aberto. Que eu fui olhar e deu esse valor alto. As peças ou outros insumos, óleo lubrificante, ou outros adquiridos durante o período em que estava vigente o sistema Valicard, era entregue diretamente na prefeitura ou existia um servidor responsável em buscá-los? Como procedia a conferência das peças antes de suas aplicações? Não, para trazer as peças, óleos, quando tinha como a gente via um carro, a gente mandava. Agora, quando não tinha como, eles entregavam. E às vezes já entregava no pátio, a gente mantinha sempre um pouco ali no almoxarifado, onde fica o guarda, para reposição, para na hora de sair, o óleo está baixo, e o resto a gente mantinha lá no almoxarifado lá embaixo. Então, só reafirmando, por exemplo, bateria. Quando adquiria bateria, por exemplo, ela já vinha direto, era usada ou tinha um estoque, tinha algum almoxarifado, vocês tinham reserva, bateria, pneu, óleo? Algumas baterias, alguns pneus e alguns óleos. Na verdade, a maioria dos pneus que nós usamos lá, às vezes vinha direto para fazer a troca no veículo, o que ficava estocado era coisa mínima. Novamente, sobre o controle de frota municipal. Você tem conhecimento tal, se realmente existia ou não esse controle que eu falei? Se existia, você fala, é o responsável lá para o pátio, por exemplo, que tem esse controle de entrada e saída de veículo? Eu nunca teve uma pessoa para controlar lá a saída de veículo. Que eu saiba, não. Ah, saiu tal veículo, então vou marcar aqui. Que eu saiba, não. O que acontecia era que o guarda estava lá, quem saía chegava para ele, ter um quadro com as chaves dos veículos, e pegava as chaves do veículo. Olha, eu vou a tal lugar, tem autorização do tal secretário, coisa do tipo. O secretário, na época que você citou, o Naldinho, ele tinha conhecimento de tudo que acontecia em relação ao sistema da Valicard, você sabe? Não, o Naldinho ele é muito cru. Ele sempre falou, sou muito cru com respeito de computador. O que ele sabia que o sistema foi implantado, o que ele sabia é que as peças chegavam e eram colocadas nos veículos, eu avisava, ó, tal veículo está liberado, o mecânico avisou que está liberado, e no dia que terminou o valor, o saldo, eu informei para ele também, e no dia que eles ligaram cobrando esse valor que ultrapassou aí. Você sabe informar para nós aqui da comissão, se você tiver conhecimento, de qual estado estava a frota municipal no período de 2021 e 2022, a frota nossa motorizada da prefeitura? A frota estava funcionando, e assim, eu sempre falei que a prefeitura ela deveria ter sempre um maquinário de reserva, uma van de reserva e carro de reserva, para que pudesse ser feita essa manutenção mais apurada e evitar que o que acontece hoje, porque esses carros que existem hoje, principalmente o carro eletrônico, tem pessoa, por exemplo, que hoje, comum, que anda pouco, que compra o veículo e não fica com ele mais de um ano, porque sabe que daí um ano ele vai começar a dar problema, aí já passa aquele veículo para frente. Agora você imagina um veículo, uma frota que anda muito, que gasta muito, que roda 10 vezes mais que um veículo comum. Então, tinha os dias que estava funcionando todos, que a gente quase que assim de uma vela, e no outro dia já aparecia 2, 3 quebrados que a gente tinha que correr atrás para resolver. Então, vamos falar assim, a situação em 100% como estava a frota, durante esse período todo, eu não dou conta. Nesse período, 2021, 2022, o município recebeu, máquinas e veículos novos, você tem conhecimento? Tem. Né? Essas máquinas e veículos novos passaram nesse período que eu te falei aqui por alguma
conserto mais grave, por exemplo, fundiu máquinas, caminhões, esses mais novos da frota? Não, esses que vieram, eu não tenho lembrança não, senhor. Agora, que sempre tem um gasto, tem. Por exemplo, essas pá carregadeiras que tem aí, que veio através da Codevasp, XCMG parece a marca delas. Isso é material chinês, é uma máquina chinesa. Isso, quando começa a dar problema, é direto. Muitos falam que são máquinas até descartáveis. Agora, que teve assim, um gasto maior, os caminhões mais velhos, sim, teve gasto maior, ônibus, gasto mais caro. Mas esses que vieram da Codevasf, agora eu não tenho lembrança. Essa comissão, Renata, em diligência, em busca, né, de apurações, ela apurou e teve notícia que máquinas pesadas foram removidas para a Cidade de Luz para toque de peça, manutenção, sem ser uma firma autorizada e sem orçamentos. O que o serviço custou aos cofres públicos aproximadamente 70 mil. Você sabe nos informar se houve isso durante esse período? Eu queria até que esse informante seu me mostrasse onde que ficou esses 70 mil. Deixa eu só te advertir uma coisa. Não pode ser esse questionamento direto à comissão, esse informante meu. A comissão em diligência, em apurações, pôde apurar que houve uma máquina, só te simplificando, que precisou ser deslocada para uma oficina na Cidade de Luz, tá? E foi feito um conserto de aproximadamente 70 mil, e essa máquina, ela veio ter problema depois. E a pergunta que faço para você, não é você querer saber do informante, tá? Que a comissão é que está na investigação de apuração dos fatos, né? Eu gostaria de saber só se você está como informante, você tem conhecimento? Não tem? Não. Você não sabe Silvio, como gestor eu tô te falando de uma máquina? Eu estou te falando desse informante, porque esse assunto, durante o tempo que eu estava lá, ele já foi me questionado através do prefeito. Eu creio que foi a mesma pessoa que passou para o prefeito e falou, prefeito, então agora eu quero saber quanto foi, porque para mim aqui, se eu não me falha a memória, foi 19 mil reais, e teria ficado em 24 mil, e nós choramos para cair para 19 mil. Era um serviço nas 4 rodas, que não tinha na região onde fazer, e quando se fala dessa máquina, ela não foi máquina nova, viu? Foi uma máquina bem antiga, a pá carregadeira. Inclusive, ela está hoje, eu saí, ela estava no pátio, mas por causa de outro problema que não tem nada a ver com as rodas. Tá, então Isso é o que eu sei dessa máquina aí. Tá, então, vamos falar no valor que você falou, que era 24, foi para 19. Eu creio que foi isso. Foi na Cidade de Luz que essa máquina foi na Cidade de Luz que arrumou. Como que ela foi caminhada para lá? Você sabe? Como que ela foi? Foi no caminhão. Caminhão nosso mesmo. Essa nós conseguimos colocar, não tinha como, não tinha guincho para nos socorrer no dia, e nós conseguimos colocar ela no caminhão, acho que o caminhão PAC que tem lá. Foi feito um orçamento, como que foi pago? Foi pago direto pela prefeitura ou pela Valicard? Agora, eu não sei se foi Valicard ou se foi a outra plataforma, mas não foi direto pela prefeitura. Foi através da empresa Botinha, você não sabe? Foi. A Botinha que pagou para nós lá e recebeu da Valicard. Tá, a Botinha pagou. Agora, não sei se foi Valicard ou se foi Anel. Não lembro a data direito. Tá, mas o pagamento foi feito pela empresa Botinha. Sim. E a máquina foi levada para a Luz. Sim. Eu acho que eu tenho até o contato do mecânico, se vocês quiserem, depois eu passo para vocês. Tá, passado pouco tempo, essa máquina veio ter problema, você sabe como é que foi resolvido? Estava em garantia? Problema, não, no mesmo defeito não teve problema, não. Não houve problema. Inclusive teve problema sim. O patrulheiro ia sair nela e informou para o mecânico de óleo diesel que ela estava com problema. E ele disse que era o mesmo problema, tal. Eu liguei para o mecânico, que fez o serviço lá em Luz. Ele falou, Renato, deixa eu falar uma coisa, cara. Eu
faço serviço para a região toda, estou indo para Dores agora resolver esse problema. O que for de minha responsabilidade, deixa comigo. Ele chegou, eu falei, olha, eu estou na prefeitura, assim que você chegar no pátio, você me liga. Ele chegou no pátio e me ligou. Eu cheguei no pátio, perguntei para ele se já tinha resolvido o problema, se ia ficar caro, se estava na garantia. Ele falou, não, eu chamei o mecânico aqui, ele não quis vir, porque era simplesmente apertar um parafusinho, porque deu entrada de ar. A máquina, o problema já está resolvido. Teve esse problema, ele veio e apertou o parafuso. Esse serviço dessa máquina que foi levada para a luz, o mecânico, você falou, disso, não resolveria esse problema aqui no município? Ele disse que não. Todos os veículos que nós levamos para outra cidade foi porque os mecânicos falaram, eu não dou conta desse serviço. Agora, se ele vai vir aqui e vai falar outra coisa, mas aí tem testemunhas, né? Graças a Deus, gente, passa limpo. Deixa eu te perguntar se você pode nos informar. De novo, em diligência, essa comissão teve conhecimento que ficaram no pátio, em Belo Horizonte, veículos, principalmente da saúde, por falta de pagamento. Procede a informação? Você tem conhecimento? Aí nós já não estamos falando mais da Valicard. Não, eu não sei. Porque o último sistema que eu estava lá era a ANEEL. E durante o tempo que nós, por não se repetir o que aconteceu com a Valicard, nós procuramos trabalhar dentro dos valores. E o que aconteceu? Antes de sairmos, foi feita uma varredura em todos os valores, em todas as OS que estavam abertas, e foi feito todo o trâmite para que o valor para cada OS ficasse no sistema. O último, que era o sistema da ANEEL. Inclusive, de todos os que estão aí, eu acho que por receber ainda, eu não sei porquê. E nós deixamos tudo lá. O Aenes entrou, sentei com ele, expliquei como que fazia tudo. Só que, diferente da Valicard, as outras plataformas, elas exigem que cada secretaria ou subsecretaria, já dentro da plataforma, já tenha o seu valor destinado. E é muito complexo você imaginar o que em um ano uma secretaria de transporte vai gastar para você falar para o tesoureiro, para o contador, olha, deixa X valor aqui, porque nós vamos gastar isso. Então, o que aconteceu no final do processo, no final da gestão dessa outra plataforma, faltava valores na Secretaria de Saúde, exemplo, e sobrava valores em outras secretarias, que o Cláudio, contador, era só fazer esse remanejo e fazer o acerto e esses veículos virem. Também eu não sei por que o novo gestor de transporte não fez a finalização. E tudo era feito com o secretário perto, o secretário conhecimento de tudo. Empresa 3E, em Belo Horizonte. Conhece a empresa? Já esteve lá pessoalmente? Pessoalmente não, nunca. Conhece o proprietário? O proprietário eu conheço, porque trazia peças para a gente, né? Qual é o nome do proprietário? Primeiro, só o seu primeiro nome, Edson. Chama ele de Edinho. Edson, você fazia contato com ele, telefone? Também. Telefone da prefeitura, pedia peças. Tá, é de seu conhecimento, você pode informar, né? Que algum veículo ficou preso lá por falta de pagamento? Eu fiquei sabendo através da reunião aqui. Tá, mas você não tinha conhecimento, você nunca interveio para tentar que eles liberassem um veículo lá? Eu não estava na prefeitura mais. Ok. Se você puder informar, você tem conhecimento, ou sabe se Edson, né, que você falou, da 3E lá,
socorreu a prefeitura aqui por vamos citar uma coisa simples, um veículo às vezes necessitou lá uma falta de combustível, alguma coisa? Ele socorreu, sim. Socorreu. Inclusive essa van que eu falei que estragou lá, ele pagou o Uber para levar o pessoal para as consultas, ele levou o motorista para a loja dele e foi constatado que a van tinha fundido o motor e ele mandou outra van aqui trazer o pessoal. Tá, e Esse é um dos casos. como é que era feito esse pagamento para ele depois? Como é que ele recebia? Ele recebia através da plataforma. Através da plataforma. Através da plataforma. Ele lançava as peças, que era daquela van, o que gastava e pronto. Tá, mas e esse custo? Combustível, Uber, van, ele lançava como o quê? Peças? Ele pagava, ele lançava lá, a gente viu o valor e ele lançava na plataforma. Tá, mas Esse- lançava como o quê? Peças? Eu creio que Serviço? sim, eu creio que sim. Ah, tá. com E se vocês prestação podem de até serviço. chamar o motorista aqui também, que ele vai confirmar. O Naldin, o prefeito, você sabe nos informar se eles tinham ciência disso tudo? Por exemplo, que o rapaz lá socorria, que já tinha ultrapassado o Vale Card, já estava bem acima. Prefeito, eu acredito que não. Prefeito, não. Prefeito, não. Agora, tudo que eu fazia lá, tudo que a gente fazia, eu procurava conversar com quem estava na minha secretaria. Entendeu? Eu sempre procurava conversar com quem estava no sistema, que era meu secretário. Olha, está acontecendo isso, nós vamos ter que fazer isso aqui para não deixar o pessoal na estrada lá, para não deixar o pessoal lá. E é um dos motivos que eu deixei a prefeitura. É um dos motivos, porque ali, se tiver coração, nesse setor que eu estava, não pode ter coração. Você tem que... Ah, estragou? O que motivou a sua exoneração, sua saída? Porque se eu ficasse, eu não ia mudar o meu jeito de trabalhar, Silvio. Eu sou coração, eu não ia deixar. Se o carro estragou, se tem pessoas precisando de ajuda, eu vou dar meu jeito, eu vou dar meu meio. Mesmo sabendo que eu poderia ser penalizado de alguma forma. Você entendeu? Mas eu falei, não, isso aqui não é para mim. Inclusive, eu ia até trazer aqui minha exoneração para mostrar, foi até ventilada aqui um dia a suspeita de que eu tinha sido mandado embora. Não fui mandado embora, eu pedi minha exoneração. Conversei com o prefeito, falei, vamos preservar a nossa amizade, mas isso aqui não é para mim. Não é para qualquer um. Deixa eu só esclarecer uma coisa, já está terminando aqui as perguntas da comissão, depois eu vou ver se os colegas queiram fazer algum. Nesse período que nós estamos apurando da Trivale Vale Card, não teve outro cartão, tá? Não tinha como comprar só através, tá, dessa plataforma, só da Trivale da Vale Card. Era a que estava prestando serviço nesse período. A ANEEL não estava ao mesmo tempo prestando serviço. Assim, até para esclarecer, até pedir auxílio ao nosso assessor jurídico, né, porque o processo está lá em cima, pelo que nós andamos analisando, o processo ali, só tinha uma empresa nesse período que prestava. Então, assim, chegou aos 300 poucos mil, igual você falou, ela informou a Alessandra que tinha R$800 só, continuar comprando, mas não tinha outra operadora. Nesse período só tinha a Vale Card. Eu creio que era só a Vale Card, porque não podia, Então, né? Agora, é isso que eu falei. Eu imagino que alguma OS, várias OS que estavam sido abertas no início, não sei. E, de repente, essas OS começaram a ser finalizadas. E eu repito, eu não sei o porquê que a Vale Card não tem o sistema de travar assim que termina o saldo. Eu só te falei isso porque esse período de outubro de 2021 a março de 2022 só tinha a Vale Card. Quer dizer, OS aberta, coisa aberta, não tinha. Houve manutenção nesse período dos veículos. E já tinha atingido o valor. Teve manutenção. De 300 e pouco. Teve manutenção. Então, continuou se comprando. E você não tinha conhecimento que estava comprando, né, fora desse valor? Depois que chegou ao valor, eu não comprei. Eu não tenho conhecimento. Eu não pedi para comprar. Nem agora, Naldin também eu acredito que não, porque ele sempre me comunicava. Mas em outubro de 2021 a março de 2022, temos notas chegando, peças, sendo arrumado e tal. Não, a Vale Card foi implantada quando?
período de outubro de 2021 a março de 2022. Isso, 24 de março. Tá, peraí, 24 de março. Mas nesse... Ah, tá. É outra coisa. Ok. É outra coisa que não vai, vai ser para o secretário, que o secretário deflagrou o período lá, que não bate com o período que está sendo dito. Você, então, não tem conhecimento, você afirma, informa para essa comissão, que quando chegou esse valor de 300 e pouco, você não tem conhecimento que compraram, adquiriram nada, não mais de 500 mil desse valor, aproximadamente. Chegou no valor, eu já comecei a me preocupar com como que a gente ia comprar as próximas peças, se seria licitação, e nesse caso aí eu informava quem estava acima de mim. Olha, já encerrou, voltamos à estaca zero, e já precisamos pensar numa outra saída. No período que nós temos aqui, que Vossa Senhoria era coordenador, gestor da frota, os 2 carros, veículos que estavam sucateados foram para manutenção. Esse serviço e peça custaram aproximadamente 30 mil em um único veículo. Você sabe, pode nos informar isso? No único veículo foi aproximadamente 30 mil, que nós temos nota fiscal, de veículo que já estava sucateado. Você tem conhecimento disso? Foi tirado nota para isso aí? Olha, tinha 3 veículos que ia para leilão, e nós fizemos um pedido ao prefeito por faltar veículos para as estradas, para socorrer máquinas, ou até mesmo aqui dentro da cidade, e nós tentamos recuperar. Nós tentamos recuperar esses veículos para ser usado pelas secretarias. Inclusive, eu vejo alguns na rua ainda, socorrendo. Socorrendo máquinas, levando óleo nas estradas. Agora, esse valor aí agora eu não estou lembrando direito, não. Se seria, qual veículo que foi. Mas você lembra se foi... Então houve. Você pode informar, houve esse serviço em 3 veículos. Foram 3 veículos que nós mandamos. Tá. Outra pergunta que você pode nos informar. No período de outubro de 2021 a março de 2022, foram realizadas compras de peça e contratações de serviços sem o devido processo licitatório. Estava aberto. E foi adquirido peças que não eram peças de veículo nem nada. Madeira para ponte, coisas para as pontes nas estradas rurais, e foi substituído em notas fiscais como se fossem peças. Você tem conhecimento disso? Sim, eu ouvia na secretaria esses assuntos lá. Tá, e foi adquirido madeira para ponte e tal, e depois tiraram a nota como peças de veículos. Tá. Quando você estava lá, era feito algum planejamento para aquisição de bens e serviços? Vocês faziam algum planejamento? Quando eu estava lá, era feito planejamento? Assim, vamos fazer um planejamento aqui, que vamos precisar, por exemplo, para aquisição de bens, né? Precisamos adquirir isso, aquilo, tal, um planejamento. Precisamos de recursos, né, para adquirir isso, aquilo. Como foi feito o elevador, por exemplo, lá, né? Licitação. Não, é licitação. Eu digo se foi feito algum planejamento antes, aí fez a cotação, foi feita licitação. Mas tinha um planejamento para aquisição de bens e serviços? Você está falando do elevador, não, né? Eu quero dizer o seguinte, porque veio cá o coordenador, o Aenes, então ele falou uma coisa, eu quero saber se na sua gestão tinha isso. Planejamento, o que seria? Olha, nós estamos lá com 10 veículos, com a máquina parada, vamos fazer aqui esse planejamento, precisa disso, vamos levar para o prefeito, vamos levar tal, isso, simplificando. Não, mas a gente só trabalhou com plataforma, Silvio. Se estragou, a gente já procurava comprar a peça, ou, igual eu falei aqui no caso, de algumas peças, a gente comprava a mais para deixar em estoque. Nós também, em diligência, tivemos conhecimento, e foi dito aqui já para nós, que a cidade de Porteirinha, lá no norte de Minas, foi para buscar máquinas, veículos, né, doado para o município de Dores do Indaiá. Você sabe nos informar, ou tem conhecimento,
Foi buscado através de quê? Como que buscou isso lá em Porteirinha? Ou se levou alguma máquina, alguma coisa para lá? Não, buscou, né? Foram máquinas para carregadeira, alguns equipamentos de arado, e foi buscado lá, em Porteirinha, através da Codevasf, né? Certo. Isso foi buscado através de caminhão-prancha? Caminhão-prancha. Tá, e quem foi nessas... Alguns caminhão-prancha, outros, quando tinham condições de trazer em nossos caminhões, foi em nossos caminhões. Esse deslocamento para cá, esse caminhão-prancha, foi contratado pela prefeitura ou foi através Da plataforma. da plataforma? Tá, e foi Botinha? Eu não sei se foi só ela, não, mas ajudou a trazer. Não foi... Se conforme você informou para nós lá no início, tal, não tem esse credenciamento de prancha, de guincho. Aí a Botinha buscava, por exemplo, a outra empresa e tirava nota em peças? Isso, eu não sei se foi só ela, porque foi lá acho que 2 vezes, 1 ou 2 vezes. Eu acho que a outra vez foi nosso caminhão mesmo que foi. Agora eu não estou lembrado quem fez esse pagamento, ao certo não. É porque nós buscamos, não tem notas fiscais de serviço de prancha, né, nem serviço de guincho. Por isso que eu te fiz essa pergunta, se foi através, né, se você pode informar, através da Botinha, né, que é o que a gente tem ali, através da Botinha, e a Botinha fez a fatura de outro serviço para receber isso. Isso, foi, eu acho que foi através dela mesmo. Você conhece, ou já teve contato tal, com a senhora Salete, representante da empresa Trivale, Vale Caixa? Que eu me lembre, não. A não ser que foi uma que veio aqui na prefeitura. Eu não sei, eu conheci, foi o outro lá, mas não é a Salete. Ela não tem lembrança de ter conhecido, não. Ou contato. Vereadora Carla, teria alguma pergunta, prefeito Renato? Vereador Adilson. Doutor José Custódio, doutora Angelina, aqui representando a prefeitura, teria alguma pergunta? Senhor Renato, bom dia. Tudo bem com o senhor? Presidente, é o seguinte, eu tenho uma pergunta para poder fazer para a testemunha, no seguinte sentido. Todos esses serviços que foram... Só um minutinho, doutor. Conforme foi arguído lá no início, né, ele está como informante, né? Ah, sim. Não como É para o testemunha, informante, né? perfeito. É para o como informante. informante. Se ele puder responder, Não, então sim. só pode Sim. passar a pergunta. Para o informante, perdão. Todos esses serviços, né, e esses produtos, peças que foram adquiridos pelo município, pela Trivale, durante o período, se ele tem conhecimento se foram pagos, ou se tudo ficou em aberto e não foi pago ainda. Você entendeu a pergunta, Renato? Entendi. Não, o prefeito, assim que tomou conhecimento, ele travou, parece que todos os pagamentos lá. Parece que travou tudo. Alguma outra pergunta, doutor?